Oi, pessoal, eu me chamo Rúbia, sou médica de família e comunidade e eu gostaria de trazer essa proposta aqui para vocês, de trazer artigos científicos para que a gente possa analisar em conjunto, porque a gente tem recebido muitos artigos diariamente e tem ficado difícil da gente ler todos os artigos, então eu trouxe essa proposta da gente avaliar os artigos em conjunto. Vou começar com esse artigo aqui, que foi o mais recente que eu li e que é um artigo muito bem desenhado, pelo que eu observei, tá? Esse artigo, o título dele chama Tratamento com hidroxicloroquina, azitromicina e a combinação de hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes hospitalizados com Covid-19. Esse artigo foi publicado no Jornal Internacional de Doenças Infecciosas. Ele foi recebido dia 28 de maio, revisado dia 22 de junho e aceito dia 29 de junho. A gente está aqui no meiozinho de julho, né? Então é um artigo bem recente, como todos, né? O que a gente recebe. Então vamos lá, eu vou descer aqui para a gente já ir direto ao assunto, tá bom? Aqui mostram os autores, né, o título, tudo mais. Eu vou tentar dar uma mesclada entre uma parte mais científica e uma parte mais leiga para outras pessoas também poderem acessar e não só pessoas da área de saúde, tá? Aqui ele faz um resuminho, eu vou ampliar aqui, deixa eu ver se eu consigo, pra gente ver a cara do artigo aqui, ó. Então aqui tem um resuminho, né, eu não vou ler o resumo, eu vou ir para a parte mais grossa do artigo mesmo, e a gente vai destrinchando para a gente avaliar esse artigo. Olha lá. Então, eu vou começar aqui na introdução. A partir de maio, dia 27 de maio de 2020, foram mais ou menos 1.678.843 casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos. Mais de 100 mil vidas foram perdidas. Atualmente não existe uma terapia efetiva ou uma vacina, né, que possa ser eficaz contra a Covid. A urgência de agentes terapêuticos, né, de tratamentos, resultou em uma necessidade de usar agentes terapêuticos que já existem de forma experimental. Aqui ele fala da hidroxicloroquina, né, que ela tem um efeito antimalárico e imunomodulatório, e também é um análogo da cloroquina. E ele fala que tem sido demonstrado a atividade antiviral contra SARS-CoV-2, né, tanto da hidroxicloroquina quanto da cloroquina. Aqui ele fala um pouquinho sobre as características farmacológicas da droga, e eu não vou entrar nessa parte porque ela é muito específica. Quem é médico, enfermeiro, algum profissional da área de saúde vai entender, mas uma pessoa leiga vai ficar bem complicado, então eu vou pular essa parte, tá? Mas quem quiser ler pode ir lá na introdução e ver. Aí eu vou já ir para essa parte aqui, ó, em que ele fala que um pequeno ensaio não randomizado, open label, significa que tanto a pessoa que estudou, o pesquisador, quanto o paciente sabia que estava usando a droga, né? Isso foi feito na França, mostrou uma maior frequência de depuração de SARS-CoV-2 após 6 dias de tratamento com hidroxicloroquina sozinha ou a combinação da hidroxicloroquina com azitromicina, versus um grupo controle não tratado. Então, do grupo tratado, foi 70% de depuração do SARS-CoV-2 em 6 dias, versus 12,5% do grupo não tratado, e com um P menor que 0,001. Isso mostra que quando o P está assim, baixinho, né, significa que é estatisticamente relevante, tá? E eu não posso falar sobre esse estudo porque eu não li ele só está citando aqui nesse artigo, tá? Ele fala também, outros estudos com hidroxicloroquina mostraram um resultado conflitante, né? E, bom, aqui eu vou passar, vamos para baixo, e como ele citou alguns estudos aqui, embaixo ele fala assim, baseado nesses estudos iniciais, né, usando a hidroxicloroquina sozinho, ou a combinação com a azitromicina, deixa eu passar aqui, depois que eles viram esses estudos, eles incorporaram dentro do serviço institucional deles, né, do serviço deles, eles criaram diretrizes clínicas para tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19. Então, o objetivo deles era examinar a associação entre hidroxicloroquina
e a mortalidade, né, num coorte largo, um coorte grande, dos pacientes hospitalizados com Covid-19. Então, vamos lá, a gente vai para os métodos agora. Bom, pessoal, vamos para a metodologia aqui, tá? Então, ele fala que esse é um estudo coorte retrospectivo comparativo, avaliando o desfecho clínico de todos os pacientes que foram hospitalizados com Covid-19 no Instituto, né, no Sistema de Saúde Henry Ford, que fica no sudeste de Michigan, e todos esses pacientes foram tratados com Covid-19. Ele fala sobre a organização, sobre essa instituição, é um sistema de saúde composto de 6 hospitais integrados. O maior dos hospitais possui 102 leitos quaternários, e esse é um hospital de características acadêmicas na região urbana de Detroit, Michigan. Esse estudo foi aprovado pelo IRB do hospital, né? Eu vou só mostrar aqui para vocês, só por via das dúvidas que fiquei curiosa para saber. Esse daqui é o site dessa instituição, Henry Ford Health System. E olha só, é gigantesco mesmo, né, gente? Muito grande. Esse é o site deles, só para vocês verem a carinha. Uma instituição bem grande mesmo. Enfim, só por curiosidade, aqui é a região de Detroit. E aqui, se eu não me engano, ele falou que fica no sudeste de Detroit, né? No texto aqui, mas depois vamos passar para a próxima parte. Ah, pessoal, antes de ir para a parte dos pacientes, eu vou mostrar aqui para quem não conhece estudo coorte, não sabe, né, como é que funciona. Deixa eu ver aqui, eu estava pesquisando muitas coisas. Aí a gente tem a pirâmide que mostra os níveis de evidência científica, sendo que no topo da pirâmide temos as melhores evidências e na base as evidências mais fracas. No topo, número 1, tem a revisão sistemática. Número 2, os megatrials, com ensaios clínicos randomizados com mais de 1.000 pacientes. O item 3 são os ensaios clínicos randomizados com menos de 1.000 pacientes. O 4 mostra o estudo coorte, que é o estudo em questão. Ponto 5 mostra estudo com caso controle. O item 6 mostra série de casos. O 7, relato de caso. E a base da pirâmide a gente tem a opinião dos especialistas, a experimentação animal e as pesquisas in vitro. Vou mostrar aqui para vocês onde que ele estaria no nível de evidência. Ó. O estudo coorte é um estudo de evidência 2B. Então, é um estudo de boa qualidade metodológica, tá? Vamos ver se ele é mesmo. Bom, foram incluídos pacientes com admissão por Covid-19 nesse sistema de saúde do dia 10 de março até o dia 2 de maio de 2020. Foram incluída apenas a primeira admissão desses pacientes que tiveram múltiplas admissões. Todos os pacientes foram hospitalizados através do departamento de emergência. A admissão relacionada ao Covid-19 foi definida como a hospitalização, e todos esses pacientes hospitalizados que foram incluídos nessa amostra tiveram a confirmação do SARS-CoV-2 através do teste PCR de uma amostra nasofaríngea simples. Todos os pacientes avaliados tinham 18 anos ou mais e foram internados por pelo menos 48 horas. O principal objetivo foi avaliar a experiência do tratamento com hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina e azitromicina sozinha e outros tipos de tratamento para a Covid-19. Os tratamentos foram orientados por protocolos feitos de maneira uniforme em todos os hospitais, né, em todos esses 6 hospitais, e foram conduzidos por uma força-tarefa interdisciplinar. Bom, gente, a hidroxicloroquina, nesse caso, foi administrada na dose de 400 miligramas 2 vezes ao dia, no primeiro dia, seguida por uma dose de 200 miligramas 2 vezes ao dia, do segundo ao quinto dia. Bem parecido com a dose que é utilizada no Brasil, só que aqui a diferença é que no Brasil é utilizado 400 miligramas uma vez ao dia. A azitromicina foi administrada na dose de 500 miligramas uma vez ao dia no primeiro dia,
seguida de 250 miligramas uma vez ao dia nos próximos 4 dias. A combinação da hidroxicloroquina e a azitromicina foi reservada para pacientes com COVID mais severa e pessoas que tinham um fator de risco cardíaco mínimo. Eles fizeram um algoritmo baseado no eletrocardiograma e esse algoritmo foi utilizado nos pacientes que usaram a hidroxicloroquina. Os pacientes que tinham um intervalo QT no eletrocardiograma maior do que 500 foram considerados pacientes de elevado risco cardíaco e, consequentemente, a hidroxicloroquina era reservado para pacientes com doenças mais severas, monitorados por uma telemetria com avaliação seriada do intervalo QT. Então, mostra a segurança que eles tiveram, o cuidado que eles tiveram com os pacientes para fazer um estudo, mas evitando que o paciente fosse exposto a um risco grande de evoluir com piora. E acho que isso é um estudo com desenho ético. Eu acho muito bonito essa forma como foi desenhado esse estudo. As diretrizes clínicas foram incluídas terapias adjuvantes, com terapias imunomodulatórias, com corticosteroide e tocilizumab. Vamos lá, pessoal, para fontes de dados. Para análise das informações dos pacientes, eles utilizaram um sistema de informação eletrônica. Foram coletadas as seguintes variáveis no estudo. 1. Dados demográficos, como idade, sexo, raça, índice de massa corporal, na admissão. Esse índice foi estratificado conforme os valores aqui, esses valores seguintes. Foram feitas avaliações clínicas, data de admissão, data da alta, o estado de saúde, o tempo de permanência, as comorbidades que incluíam doença cardiovascular, doença pulmonar crônica, doença renal crônica, hipertensão, asma, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes mellitus, imunodeficiência e câncer, seja o paciente com câncer ativo ou passado ou resolvido. Adicionalmente também o status da UTI, o uso de ventilador em qualquer momento da admissão, a taxa coletada de saturação de O2 na admissão e a pontuação máxima de um score que é chamado de IMSOFA. É um score de avaliação seriada, sequencial de falência de órgãos. E esse score, quanto mais alto, mais ele está relacionado com um preditivo de maior mortalidade. O tempo de duração e as dosagens para a COVID em todos os pacientes com COVID-19 foram coletadas. O desfecho primário do estudo foi avaliar a mortalidade hospitalar dos pacientes de cada grupo tratado, então os pacientes que foram diagnosticados com COVID-19, e em cada grupo desses, qual foi a mortalidade. Todos os óbitos foram revisados detalhadamente pela equipe do estudo. Aqui a parte da análise estatística, ele fala que as características demográficas e clínicas foram discriminadas em todos os pacientes para testar dentro dos subgrupos tratados, para testar a hipótese nula de que os cursos de tratamentos foram semelhantes, seja hidroxicloroquina, combinação com azitromicina sozinha ou outras, então para testar que todas foram feitas de maneira similar. Modelos de regressão multivariável de Cox e as curvas de sobrevida de Kaplan-Meier foram usadas para comparar a sobrevida entre os grupos de tratamento, que foram aqueles grupos que a gente já falou, enquanto controlava os dados demográficos, as condições médicas pré-existentes e a gravidade do IMSOFA, As comparações bivariadas dos 4 grupos foram feitas pela análise de variância ou testes de Kruskal-Wallis para variáveis contínuas e testes de Q² ou exato de Fisher para variáveis categóricas. Uma análise adicional foi realizada usando um score de propensão para comparar os resultados de mortalidade nos grupos tratados.
Um score de propensão foi criado para cada paciente com base num conjunto de características usadas no modelo de regressão de Cox. Depois foram observadas de uma a uma comparações de pacientes dos grupos tratados, né? Todos eles que a gente já falou. O P menor que 0,05 foi considerado estatisticamente relevante. Além disso, os tempos médios de sobrevida por estratos também foram calculados para aproximar o prognóstico. Gente, essa parte é bem chata, né? Porque é uma parte bem de metodologia mesmo. Foi um estudo muito bem desenhado e eles tiraram o máximo de vieses possíveis para deixar um estudo de maneira bem uniforme, tá? Todos esses dados foram coletados através desse sistema SPSS na versão 26, tá? E Stata e SAS versão 9.4. Agora vamos para o que interessa. Vou tentar resumir o resultado, né? Lembrando que o primeiro Covid-19 por PCR foi confirmado no dia 10 de março, mas todos os pacientes que foram testados antes dessa data, que deram positivos, foram incluídos no estudo, ou depois também foram incluídos. Eles tiveram um total de 2.948 internações por Covid. Desses 2.267, que é o equivalente a 9%, não tiveram alta. 15 pessoas, dando 0,5%, se puseram contra as orientações médicas. E 4 de 0,1% foram transferidos para outros serviços de saúde. Esses pacientes foram excluídos, uma vez que eles não tinham como acompanhar esses pacientes. 121 readmissões, que deu 4,1%, foram excluídas do estudo, como foi dito lá no início. Todos os 2.541 pacientes do estudo, né, foram analisados. Havia uma média de 64 anos de idade, 51% era do sexo masculino, 56% afro-americanos. O tempo médio de internação era de aproximadamente 6 dias, variando de 4 a 10 dias, e o tempo médio de acompanhamento foi de 28,5 dias, variando de 3 a 53 dias. A maioria dos pacientes, 52%, tinham IMC alto, maior ou igual a 30. As comorbidades são detalhadas na tabela 1. No dia da admissão, 2 variáveis de gravidade foram utilizadas. Uma foi o M-SOFA, que é aquele score que a gente já falou, e uma menor saturação de oxigênio também. No entanto, 25% da população não tinha o score M-SOFA na entrada, porque esse score se tornou padrão na instituição um mês após a admissão do índice, né? Então, alguns pacientes não tiveram esse índice. Outros indicadores de severidade foram internações na UTI e o status da ventilação mecânica. Todas as características basais foram estratificadas pelos 4 grupos, né? A gente já falou quais são eles. E o tempo mediano de início da terapia com hidroxicloroquina foi de 1 dia, gente. Olha que maravilha, 1 dia. Houve uma mortalidade geral de 18,1% em toda a coorte. No grupo que utilizou a hidroxicloroquina somente, houve uma mortalidade menor de 13,5%. No grupo que recebeu hidroxicloroquina com azitromicina, uma mortalidade de 20,1%. No que recebeu só azitromicina, uma mortalidade de 22,4%, e no grupo que não recebeu nenhuma droga, 26,4%, com um P menor do que 0,001, né? Então, isso daqui mostra que a hidroxicloroquina foi associada a uma menor mortalidade, seja ela utilizada sozinha, seja ela em associação com a azitromicina. Eles falaram que também foram utilizadas terapias adjuvantes com corticosteroides, a metilprednisolona e a prednisona, e também foi utilizado o tocilizumab como uma terapia adjuvante, tá? Em 68% foi utilizados corticosteroides e 4,5% o tocilizumab dos pacientes. Bom, as causas primárias de mortalidade
foram, na sua maioria, a falência respiratória, a insuficiência respiratória em 88%, uma parada cardíaca, 4%, com média de intervalo QT, um intervalo QT médio, né, de 471 milissegundos, avaliado no eletrocardiograma. 8% tiveram outras paradas cardiopulmonares e falência múltipla de órgãos. Nenhum paciente foi documentado com torsade de Pointes, que é dizem que é um efeito colateral da hidroxicloroquina, mas aqui nesse estudo nenhum deles teve esse efeito colateral documentado. O modelo multivariável de regressão de Cox, usando o grupo que não recebeu a hidroxicloroquina ou a azitromicina como referência, o tratamento com a hidroxicloroquina apenas diminuiu a mortalidade numa taxa de 66%, gente, olha só. Só com a hidroxicloroquina, 66%. O que usou hidroxicloroquina com a azitromicina teve uma taxa de mortalidade diminuída em 71%. É muito alto, né? Não foi visto relevância estatística no efeito relativo da terapia adjuvante, né? Ou na mortalidade. Bom, preditores de mortalidade eram idade maior ou igual a 65 anos, 2,6, a raça branca, em 1,7, doença renal. Bom, gente, as curvas de sobrevida, elas sugerem que há uma maior sobrevida no grupo que usou hidroxicloroquina sozinho, né, isolado, e essa maior sobrevida, ela persistia por um total de aproximadamente 28 dias após a admissão. Além disso, num total de 190 pacientes tratados com hidroxicloroquina, eles corresponderam exatamente a 190 pacientes não tratados com não hidroxicloroquina, né? Então, outras drogas, com base no score exato de propensão. Dos grupos comparáveis, aqui eles falam que nos grupos comparáveis, o tratamento com a hidroxicloroquina diminuiu a taxa de risco de mortalidade em 51%, com um P estatisticamente relevante. Então, significa desses grupos comparados, a hidroxicloroquina realmente reduziu a taxa de mortalidade. Isso é um estudo bem importante e bem interessante. Eu não vou ler essa parte aqui não, porque ela está um pouco repetitiva, tá? Na discussão, ele fala o seguinte, que um ambiente hospitalar controlado por um protocolo estritamente monitorado, o tratamento apenas com hidroxicloroquina e hidroxicloroquina associada à azitromicina foi associado a uma redução significante, né, na mortalidade dos pacientes hospitalizados por Covid-19. Assim, aqui ele fala que eles tiveram uma taxa de mortalidade geral de 18,1%, né, associada aos pacientes Covid-19, o que reflete a alta prevalência de comorbidades prévias nos pacientes, né, admitidos na instituição deles. E eles falam que também alguns fatores preditores independentes de mortalidade estão associados a outras questões, né? Aqui, ó. No estudo incluía o quê? Uma idade acima de 65 anos, as comorbidades, daqui acho que a gente falou, saturação, né? Doenças severas e tudo mais. Aqui ele fala que Michigan também teve um alto número de casos de Covid e de mortes, né? E que em Detroit existe uma disparidade social importante e também uma disparidade racial importante. E essas disparidades aumentam o risco de doença grave e de mortalidade. Eles associam esses fatores, né, sociais, raciais, ao maior risco de gravidade e mortalidade. Nesse estudo, né, a análise multivariada realizada com o modelo de regressão de Cox e o score de propensão para controle de potenciais fatores de confusão,
Eles mostram que a hidroxicloroquina sozinha e a hidroxicloroquina em combinação com a azitromicina estão associadas a uma maior sobrevida entre os pacientes com Covid-19, se comparado à azitromicina sozinha ou a quem não usou nenhuma medicação. Eles falam que os benefícios da hidroxicloroquina nesse estudo coorte, se comparado a outros estudos prévios, né, estudos anteriores, talvez se deva pelo uso precoce da medicação, né, o uso precoce da medicação e ela com uma dosagem padronizada e segura. Critérios de inclusão também pode estar relacionado, comorbidades ou por ser uma coorte maior, porque se você for reparar, estudos anteriores não mostravam o benefício da droga, e esse estudo mostrou. Então aqui ele está explicando quais são os fatores que podem estar associados com esse estudo tão positivo, né? Então parece ser mesmo um estudo melhor desenhado e um estudo de maior coorte. Outra coisa que ele fala aqui é que a fisiopatologia do COVID na fase inicial da infecção viral é seguida de uma resposta hiperimune, né? E isso sugere os benefícios potenciais da administração precoce da hidroxicloroquina, por suas propriedades antivirais e antitrombóticas. Então, o paciente com uma doença já avançada é muito menos provável que tenha benefício do que um paciente em fase inicial, justamente por essa fisiopatologia, que está melhor descrita até lá no início do texto. Aqui também mostra que os pacientes hospitalizados com Covid-19 muitas vezes não são diagnosticados na comunidade e quando chegam no hospital já deterioram rapidamente, entrando em um estado de doença fulminante, né? Então, o diagnóstico precoce e o acompanhamento e tratamento precoce é importante para melhorar a sobrevida, o prognóstico do paciente. Aqui não está escrito, mas eu estou deduzindo, tá, gente? Aqui ele fala algumas limitações do estudo, né? Então, uma limitação do estudo é que é um estudo retrospectivo e não prospectivo. Ele é não randomizado, não cego, né? Não duplo cego. Não teve cegamento, então eles sabiam que eram as pessoas que estavam usando a medicação. As informações antes da internação no hospital, né, eles não tiveram essas informações, não eram disponíveis. No entanto, esse estudo é notável por ser uma coorte de pacientes consecutivos, né, em uma instituição multi-hospitalar, com diretrizes de tratamento clínico institucional regularmente atualizadas, isso é importantíssimo, e padronizadas em protocolos e um algoritmo baseado no intervalo QT, especificamente para garantir o uso seguro da hidroxicloroquina. Isso é muito importante, até pela questão ética do estudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Para diminuir as limitações associadas à falta ou à imprecisão de dados, eles fizeram uma revisão detalhada manual de todos os óbitos confirmados, né, os óbitos associados à Covid, para confirmar a causa primária. A revisão da mortalidade pelo Covid não demonstrou grandes arritmias cardíacas, especialmente não teve torsadas de Poin. Bom, gente, a revisão da mortalidade não demonstrou grandes arritmias cardíacas e o torsade de Poin não foi relacionado ao tratamento com a hidroxicloroquina, tá? Eles falam que esses achados podem ser explicados por dois motivos. Primeiro, porque a população recebeu uma internação médica precoce agressiva e foi menos propensa a desenvolver uma miocardite e inflamação cardíaca comumente observada nos estágios mais avançados da doença. E em segundo lugar, porque foi feita uma importante, a telemetria dos pacientes internados foi feita com protocolos que foram rigorosamente aplicados, né, na população, e o monitoramento cardíaco de arritmias foi feito de maneira efetiva.
e no controle de fatores adversos. Aqui eles falam que alguns pontos fortes adicionais foi a inclusão multirracial na composição dos pacientes, a confirmação de todos os casos através do PCR e o controle de vários fatores de confusão. Aqui que os resultados desse estudo fornecem dados cruciais sobre a experiência com a terapia com a hidroxicloroquina, fornecendo orientações provisórias necessárias para a terapia do COVID. Esses achados, eles se apoiam em recentes diretrizes, das diretrizes NIH, eu não sei o que é, depois eu tenho que descobrir, indicando um potencial papel, né, no tratamento da hidroxicloroquina, no tratamento dos pacientes hospitalizados com Covid-19. No entanto, esses resultados eles devem ser interpretados com cautela. Aqui, segundo o estudo, não devem ser aplicados em pacientes fora do ambiente hospitalar. Acredito justamente pela monitorização cardíaca importante que eles fizeram, né? Os resultados também exigem confirmação adicional em estudos randomizados, prospectivos, controlados, né? De qualidade metodológica boa, que avaliam a segurança e eficácia da terapia com hidroxicloroquina nos pacientes hospitalizados com Covid-19. Bom, e considerando o contexto desses estudos sobre o uso de hidroxicloroquina, os resultados desse estudo sugerem que ele pode ter um importante papel na redução da mortalidade por Covid-19 em pacientes internados, né? Então, termina aqui o estudo. Desculpa mesmo pelos erros de leitura e que eu tive. É importante esse estudo, a gente avaliar algumas coisas nesse estudo. A metodologia foi muito bem desenhada, tem as suas limitações metodológicas, como ele mesmo falou, mas não é um estudo comparativo em relação à situação que é apresentada no Brasil, né? Que são o quê? Propostas de tratamento precoce em pacientes não hospitalizados, então pacientes com casos leves que ainda não foram para o hospital. Aqui no Brasil tem mostrado experiências exitosas e precisamos de um estudo nesse molde, né, em pacientes com quadros leves, iniciando a terapia já no primeiro, segundo dia, assim que for diagnosticado os primeiros sintomas do paciente, tá? Então, é um estudo que mostra um efeito positivo da hidroxicloroquina em relação ao desfecho de mortalidade, mas dentro do hospital. Mas o legal desse estudo é que ele mostra as fragilidades dos estudos anteriores, né, pelo menos os que eles citaram, em termos de metodologia. Por que talvez naqueles estudos anteriores a hidroxicloroquina foi considerada uma droga não eficaz, e nesse estudo aqui foi considerada uma droga muito eficaz, né, em termos de desfecho de mortalidade, tá bom? Fica aí, e acho que a gente pode depois revisar os estudos para complementar. Um abraço e até mais!